Olá, nós estamos aqui mais uma vez. Na verdade, nós estamos trazendo as para-choques, começando o estudo de para-choque, não é? Nesse ano de 5785, né? Na verdade, é um recomeço de estudo, de reflexão em cima das para-choques. E hoje nós estamos aqui, eu, Zilda Zevian, junto com meu parceiro e amigo Sami Stachover, e nós vamos estar trazendo a palavra em Noar, né? Noar, Noé, ele está na Torá, em Gênesis 6, 9 a 11, 32. Estamos dentro da Haftará, né? Que é a parte da Tanar, estamos em Isaías 54, 1 a 55, 5. Na Brit Hadashah, 1 Pedro 3, do 18 ao 22, e o Terrilim, Salmo 29. Essa é uma passagem que as pessoas que ainda não têm muita experiência com a palavra de Deus, elas tiveram oportunidade, não é, de falar da Arca de Noé, né? Esse é um tempo assim muito importante, mesmo que as pessoas não estejam tão fixadas em aprofundar na palavra, né? A Arca de Noé, ela tem uma representação muito importante, né? E as pessoas, em filmes, desenhos para filhos, sempre livros, né? Livrinhos, não é? A Arca de Noé é algo assim que está na mente das pessoas, não é? Que, que ao longo das suas vidas tiveram algum contato com a história do povo de Deus, né? E hoje a gente vai tentar trazer um pouco mais, de maneira um pouquinho mais profunda, o contexto, não é? De Noé, né? Como que surgiu o Noé, né? Então, ele está em Gênesis 6, que já começa no versículo 1, que ele fala da corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a se multiplicar na terra e lhes nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá o homem 120 anos. Então, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou o coração do Senhor. E aí disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu, e arrependo-me de ter havê-los feito. Então, nesse contexto, nós entramos em Gênesis 6, 9, né? O Senhor estava procurando na terra o coração quebrado, né? Triste o Senhor. Não é? Como que isso pode acontecer, não é? No tanto que o Senhor já havia dado para o homem, né? E ele procura um homem que agrade, um homem que esteja longe, não é? Da corrupção aos olhos de Deus, né? Um homem que estava buscando, né, um caminho diferente da vontade do Senhor e cheio de violência, né? Então o Senhor busca, ele procura, né, um homem, né, que seja diferente de tudo isso. E aí, nesse contexto, ele vai encontrar Noé, que é um homem justo, né? Um homem correto, um homem temente, não é? E o Senhor busca esse relacionamento com esse homem, não é? Para trazer uma aliança para o povo dele. Aí que você pode continuar sobre isso, Sami. Zilda, obrigado pela colocação histórica que você deu para esse texto. E eu queria começar, antes da gente entrar no texto especificamente,
que é essa história da Haftarah, né? Então, durante toda a história do povo de Israel, ele foi perseguido. E houve momentos onde a leitura da Torá era proibida. Então, o que aconteceu? Os sábios da época encontraram dentro dos livros proféticos dos profetas trechos que tinham a ver com o texto da Torá que deveria ser lida naquele momento. Então, daí, os sábios separaram esses trechos dos profetas para dar o contexto daquilo que não poderia ser lido. Então, essa que é a ideia da Haftarah. Agora bem, Noé foi preparado por Deus para ser alguma coisa diferente. O que Noé tinha de diferente? Ele era um homem justo dentro daquele contexto daquela época. Hoje nós somos justificados em função de Yeshua HaMashiach. Mas Noé, naquele tempo, foi preparado por Deus para fazer alguma coisa diferente. Agora, olha só, a Torá não diz quanto tempo demorou para ser feita a arca. A Torá fala de que Noé tinha 500 anos e, de repente, Noé tem 600 anos e ele entra na arca. Então, parece de que a construção da arca demorou muito tempo. Dá para vocês imaginarem o bullying que Noé enfrentou, né? Noé, o que você é louco, meu? O que você está fazendo? É uma arca. Não vai acontecer nada disso. Mas Noé foi preparado por Deus para fazer o que ele estava fazendo. Então, me lembra que Paulo, em Efésios 2, diz: pois somos feitura dele, criados em Yeshua HaMashiach, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus preparou o espírito de Noé para fazer essa arca. Agora, vamos lá. Noé, junto com a família, entra na arca com todos os animais. Gente, quando vocês querem ver milagres, imagina o seguinte: a Torá não fala que ele levou comida para um ano de viagem. A Torá não diz que levou detergente para limpar detritos dos animais de um ano de viagem. A Torá não diz que ele trouxe água para dentro. Mas por um ano, Deus faz maravilhas dentro da arca. Maravilhas tais e eles saem vivos, quer dizer, teve comida, teve água, teve limpeza de detritos, ninguém saiu infectado por sujeira. E a primeira coisa que Noé faz é dar gratidão a Deus e faz um altar. Gente, todos nós saímos de situações críticas na nossa caminhada diante de Deus. Não há nenhum de nós que saia das caminhadas de Deus do jeito que nós entramos. Mas Deus nos preparou, e de novo o apóstolo Paulo, lá na segunda carta ao Timóteo, no capítulo 3, Deus, através de Paulo, diz para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós somos preparados para essa boa obra, gente. Dá para vocês imaginarem que Deus nos preparou, diz assim, vá lá, está tudo pronto. Qual é a tua gratidão diante disso? Qual é o teu reconhecimento diante disso? Você passou pelo constrangimento de ficar na arca por um ano? Você passou pelo constrangimento de perder o teu emprego? Deus já tinha preparado isso antes. E quando você confia em quem é o Todo-Poderoso, você consegue ir mais longe. Sabe por quê? Porque Deus olha e diz assim: desse servo eu me agradei. Desse servo eu terei realmente misericórdia e vou ajudar. Ah, mas está demorando. Não é, ficou um ano dentro de uma arca. Ele já tinha passado 100 anos fazendo uma arca. Aí ele ficou mais um ano dentro da arca. Gente, desafios nós temos a caminhada o tempo inteiro. Quando a gente diz Shabbat Shalom, quando nós começamos as nossas gravações, é que nós queremos que você tenha Shalom, paz no teu Shabbat, mas que esse Shalom se amplie pelo resto da tua caminhada. E como é que você chega nesse Shalom? Através de Yeshua HaMashiach. Por quê? Porque ele é o Sar Shalom. Quando você lê Isaías 6, ele define quem é este
Mashiach, quem é este ungido, quem é o Messias vivo de Israel. E uma das descrições é Senhor da paz, Sar Shalom, o príncipe da paz. Então a paz é uma pessoa. Essa pessoa é Yeshua HaMashiach. É isso aí, Zilda. É isso aí. E é tremendo, né? Como o Senhor, ao longo da história da humanidade, manteve a aliança dele com o seu povo, né? E como nós, povo, né, de Deus, pisamos na bola com Deus, vira e mexe, né? É uma coisa assim, a gente esquece rapidinho, não é? De tudo que o Senhor tem feito e faz e vai fazer para nós. Então, o que o Senhor ele quer é realmente dar força ao seu povo, ele dá bênção de paz, como está escrito no Salmo 29:10. O Senhor assentou-se e soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Que Deus maravilhoso é esse, não? Que a gente esteja realmente atentos à voz, ao que o Senhor está falando nesse tempo, porque nós vivemos um tempo novamente de corrupção, né, de falta de temor de Deus, né, de andar independente da vontade do Senhor. Então, que a gente seja, essa paraxá de hoje, seja mais um sinal novamente de alerta no ano que se inicia, que se reinicia no calendário judaico, não é? Que realmente a gente já passou por uma situação de pedir perdão ao Senhor, que não seja um dia, que sejam todos os dias das nossas vidas, a gente se acertar, a gente pedir perdão a Deus, corrigir o nosso caminho, para que realmente tudo que está por vir, nós possamos fazer parte junto com o Senhor nas nossas vidas. Certo, Sami? Você sabe que o Salmo 29 é um salmo que se lê no Kabbalat Shabbat. No receber o Shabbat, se lê o Salmo 29. E como você bem colocou, ele encerra. Adonai Yevarech et Amo Israel Shalom. O Eterno dá força ao seu povo. O Eterno abençoa com paz ao seu povo. Gente, paz está aí disponível. Ela foi dada, doada, outorgada. Mas tem uma condição. Quem é o teu Deus? É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó que deu o seu filho unigênito para morrer pelos teus pecados na cruz? Ou é um outro Deus? Eu só tenho um. Então, que este Deus seja o teu Deus todos os dias da tua caminhada, para que você tenha esse shalom, não somente no Shabat, mas na caminhada toda. Que Deus te dê um Shabat de muito shalom. E que este Shabat Noah, marque um reinício da tua caminhada diante dele. Nós temos uma Amém. Torá inteira para ler durante esse próximo ano. Leia os textos que a gente assinala para que você possa crescer diante do Eterno e aprender dele. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.